Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo de como fazer a troca da carta de condução brasileira para a carta de condução portuguesa. Todo passo a passo atualizado 2020. Eu sou Felipe Lopes e nesse canal você tem dicas sobre Portugal e também dicas exclusivas sobre vendas. Então roda a vinheta e bora para o vídeo. Em primeiro lugar, para você que acabou de chegar a Portugal, você tem direito a dirigir por 180 dias com a sua carta de condução estrangeira, seja ela brasileira, seja ela suíça, seja sua carta angolana, te dá o direito como turista a conduzir por 180 dias. Mas caso você queira ficar em Portugal e fixar residência, a partir do momento que você tiver a sua residência, você tem um prazo de até 2 anos para estar realizando a troca da sua carta de condução estrangeira para a carta de condução portuguesa. Mas atenção que há alguns quesitos, que é o que eu vou passar para vocês nesse exato momento. O primeiro quesito para você ter acesso à troca da carta de condução estrangeira para a portuguesa é você ter uma carta, ou seja, um título de condução válido ou definitivo. O segundo quesito é você ter a idade mínima legal para a categoria exigida dentro da lei portuguesa. Terceiro quesito, e não menos importante do que os demais, é a aptidão física, mental e psicológica. Os portugueses não vão liberar carta para qualquer um louco da cabeça para sair fazendo asneira no volante por aí. Então, atenção. Para você fazer a troca da sua carta de condução, você precisa estar bem fisicamente, você precisa estar bem psicologicamente e mentalmente. Se você é algum doido e possui carta de condução, se o médico não liberar o exame médico para você e atestar que você está apto a pegar um volante para conduzir, não vai ser possível você fazer a troca da sua carta de condução. Quarto quesito para você ter direito à troca da carta é você ter o título de autorização de residência em Portugal. Ou seja, ter a autorização de residência, o seu cartão, o seu título de residência autorizado pelo SEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteira. Mas eu quero aproveitar e quero fazer uma observação, que como estamos em pandemia, saiu um decreto no governo onde te dá direito de fazer a troca da sua carta de condução apenas com a sua manifestação de interesse. Esse decreto veio para beneficiar, ou seja, para não prejudicar aos residentes que estavam aqui, estrangeiros vivendo em Portugal, mas que poderiam ter alguma dificuldade de ter acesso ao seu título de residência devido à pandemia, uma vez que os trabalhos deixaram de ser trabalho presencial e passaram a ter atendimentos online. Então, atenção para esse decreto, eu estou deixando o link aqui abaixo desse vídeo para que você possa ler quais são os seus direitos e deveres a partir desse decreto da pandemia nesse ano de 2020, ok? Caso contrário, sem o decreto, a gente segue apenas com o seu título de residência em Portugal. Quinto requisito para a troca da sua carta para portuguesa: não está a cumprir proibição ou inibição para conduzir, ou seja, não está sobre uma medida que lhe impede a ter acesso à troca ou acesso à sua carta de condução em Portugal. Então, desde que você não tenha nenhum histórico e nenhuma proibição de penalização, o que te impede ou te inibe de ter acesso à troca ou acesso à sua primeira carta de condução, você não deve estar cumprindo nenhuma medida de penalidade que lhe impede de ter acesso à carta. Então, isso é um ponto muito importante. Se você tem alguma medida de penalização que lhe impede de ter acesso à carta, eu te recomendo primeiro você resolver como as entidades responsáveis a dar solução ao seu caso, para aí em seguida você solicitar a troca da sua carta de condução. Já agora que você está apto a pedir a sua carta de condução portuguesa através da troca pelo seu título estrangeiro, nós vamos ver agora nesse vídeo quais são os documentos necessários para você realizar
essa troca e ter acesso à carta de condução portuguesa e poder dirigir em Portugal, não só em Portugal, lembrando a você que a carta de condução portuguesa lhe dá direito a dirigir em outros países dentro do território europeu, como Espanha, França e tudo mais. Então, você tem benefícios, além de dirigir em Portugal, pode fazer uma viagem com a família, pode aproveitar um final de semana em Paris, pode aproveitar um final de semana em Sevilha, que é muito perto aqui do Algarve, por exemplo, é cerca de 250 quilômetros e você tem um final fantástico. Tudo isso porque você tem a carta de condução portuguesa. Primeiro documento a ser apresentado e um dos mais importantes é a entrega original da sua carta de condução válida ou definitiva. Então, lembrando para você que não sabia, quando você vai solicitar a troca de carta de condução brasileira para a portuguesa, você precisa entregar a sua carta brasileira para a entidade aqui responsável da troca, que é o IMT. No caso, depois que eu realizei a troca, eu não tive acesso mais à minha carta de condução brasileira. Mas aí você pergunta, Felipe, e como vai ser quando eu for para o Brasil para conduzir? Da mesma forma que você tem 185 dias para conduzir com a sua carta brasileira aqui em Portugal, quando você for ao Brasil de férias para visitar os seus familiares, você também vai ter direito aos mesmos dias lá dentro do Brasil. Ou seja, com a sua carta de condução portuguesa, você vai poder conduzir por 185 dias legal lá dentro do território brasileiro. Segundo documento para a troca da sua carta de condução, você precisa apresentar um documento de identificação que seja de território nacional. Ou seja, você vai precisar apresentar para a entidade responsável da troca, o IMT, conforme eu já falei aqui nesse vídeo, o seu documento de identificação, que é o seu título de residência em Portugal. Então, se você está fazendo a troca, é obrigatório você apresentar o seu título de residência, que o título é o que prova para a entidade que você está autorizado a residir aqui em Portugal. Terceiro documento que você vai precisar apresentar é o seu número de identificação fiscal, mais conhecido aí por todo mundo que pesquisa aí na internet sobre o NIF, que significa número de identificação fiscal. Para você entender melhor, você que ainda está no Brasil e não tem conhecimento sobre os documentos em Portugal, o NIF aqui em Portugal é exatamente a mesma coisa do que o seu CPF aí no Brasil, que são compostos por 11 números, porém aqui em Portugal são compostos por apenas 9 números. Então, se você tinha dúvidas sobre o que é o NIF, as pessoas ficam sempre perguntando o que é, será que é um NIF, o que é um NIF, outros usam o número de identificação fiscal, outros usam dizendo que é o CPF português. Então, já dá para você poder saber que o NIF é o número de identificação fiscal aqui em Portugal e é a mesma coisa do que o seu CPF aí no Brasil. Quarto documento que você vai precisar apresentar para a troca da sua carta de condução é o exame médico. E lembrando que não pode ser qualquer médico, pessoal. Tem que ser médicos que estão no exercício da sua profissão. Não pode ser médicos que já aposentaram ou médicos que estão na reserva da medicina. Não. Precisa ser médicos que estão exercendo a sua profissão. E para você que quer saber, esse exame pode ser adquirido tanto particular como público, beleza? Para quem quer ter acesso ao público, você vai pagar, parece, uma taxa mínima aí de apenas R$ 4,50 para a realização desse exame. Porém, é claro, nós sabemos muito bem que o público é muito mais ocioso, muito mais demorado do que um exame particular. Eu, por exemplo, quando fiz o exame particular e fiz o exame no dia e o exame saiu na mesma hora, eu saí da clínica médica com o meu exame na mão. Isso depende muito do seu grau de pressa, da sua necessidade para a troca da sua carta. Se você precisa para já, faça no particular, também não é muito caro. Para você que quer saber, eu paguei 70 euros, mas eu fiz exames também para averbação do grupo 2, que é o que eu vou falar agora no passo seguinte.
mas eu consegui. Mas para você que está tranquilo, não tem pressa para a troca da carta de condução, faça pelo público que vai sair muito mais barato e acessível para o seu bolso. Dentro desse mesmo documento que eu disse agora, que é o exame médico, eu disse sobre a averbação do grupo 2. Então, Felipe, o que será a averbação do grupo 2? Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Cada vez mais brasileiros que chegam a Portugal ingressam na plataforma da Uber para trabalhar. E para você ser Uber em Portugal, um dos requisitos principais é você ter a averbação do grupo 2 na sua carta de condução. Então você precisa de um exame psicológico também. Então você estava aí pensando que eu paguei R$70 e paguei caro. Eu paguei R$70 porque eu pedi a averbação do grupo 2. Para a averbação do grupo 2 é preciso ter o exame psicológico. Então, como eu tinha intenção de ser Uber em Portugal, eu solicitei, além do exame médico, o exame psicológico também, que o mesmo médico pode estar fazendo esse exame para você. A maioria dos médicos fazem os dois, o exame normal e o exame psicotécnico, né, como é conhecido aí no Brasil. Então, e a gente paga um pouquinho mais caro para ter acesso. Por quê? Porque quando você for fazer a troca da sua carta de condução, você vai solicitar dizendo que você vai ser motorista, ou de caminhão, ou de transportes mais pesados, ou vai transportar passageiros, ou vai dirigir Uber, ou vai dirigir transfer. Você vai avisar para que a troca da sua carta venha averbada ao grupo 2. Sem o grupo 2, impossível você exercer a troca de algumas cartas de conduções e impossível você exercer também algumas profissões, tal qual, como eu disse agora, para ser Uber ou transfer em Portugal. Então, muita atenção. Se você ainda tem dúvidas sobre isso que eu estou falando, manda mensagem no meu Instagram, Felipe Lopes Oficial, que eu tenho todo o prazer em te responder. Quinto e último documento que você vai precisar para a troca da carta de condução é o comprovativo de autenticidade da sua carta de condução. E esse comprovativo, se você não sabe, você consegue através do consulado brasileiro. Mas atenção que essa informação é muito importante para você que não sabe como conseguir a autenticidade da sua carta de condução em plena pandemia, ou seja, esse vídeo está sendo gravado na pandemia de Covid-19 2020. Então, se você quer saber como conseguir, vai aqui uma observação, uma dica bônus para você que assiste e fortalece o meu canal. Lembrando que se você não curtiu esse vídeo ainda, curte esse vídeo. Para você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, porque é através do seu fortalecimento que a gente gera esses conteúdos de mera informações e qualidade para vocês. Então, eu gostaria de dizer que, para você que não sabe, eu moro aqui no Algarve, em Portugal, sul de Portugal, e o consulado brasileiro em Faro, na capital do Algarve, ele atende sobre agendamento. Então você deve fazer um agendamento para conseguir esse documento. Mas para alguns consulados, como o consulado de Lisboa e o consulado do Porto, onde atende toda a região vizinha, está funcionando de uma forma diferenciada. Parece que para você conseguir a autenticidade da sua carta de condução, você precisa seguir alguns passo a passos no correio. Para você enviar, você precisa pagar o envio, mandar uma carta registrada para o correio, onde o consulado vai fazer todo esse processo presencial e depois vai enviar essa carta para a sua casa novamente. Mas como esse não é o foco do vídeo, porque eu vivo no Algarve e dou informações sobre o Algarve, eu te convido a pesquisar melhor caso você more em Porto ou na região central de Portugal, que é Lisboa. No Algarve, funcionando tudo normal, com um agendamento, e depois você vai conseguir de forma presencial. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham conseguido entender todo o passo a passo atualizado 2020 para ter acesso à tão desejada
carta de condução portuguesa. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo de alguma forma lhe ajudou a ter entendimento de como trocar a sua carta, por favor, mais do que merecido, um like no nosso vídeo. Então não deixa de fortalecer o nosso canal, porque o nosso canal está em crescimento e nós se esforçamos o máximo para entregar o melhor conteúdo informativo sobre a região do Algarve para você que está vivendo em Portugal ou pensa em viver em Portugal. Muito obrigado pela sua presença aqui nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Estamos juntos e eu fui!